José Luís Peixoto, olá, bom Olá, dia para ti. bom dia. Obrigada por teres aceitado o convite aqui da Casa da América Latina para conversarmos um bocadinho sobre essa viagem ao México. Então, sabemos que o México não te é um país desconhecido, que já foste várias vezes, que gostas de andar no México de carro, que tens muitos livros traduzidos e publicados aí no México, mas desta vez creio que foi diferente porque levaste a família e estás de Sim. facto de férias. Então, porquê essa escolha e porquê esses lugares por onde tens estado, nomeadamente Yucatán? Bem, aqui este estado de Yucatán e esta península de Yucatán é a primeira vez que aqui estou, embora, na verdade, também há muitas outras descobertas que já tinha feito no México que agora quis partilhar, porque, na verdade, já há muitos anos que, pronto, que eu viajo por múltiplos motivos. Aqui ao México vim sempre por causa dos livros. Mas depois, mais tarde, também sinto uma certa necessidade de partilhar isso com aqueles que me são próximos e ter uma experiência coletiva, vá lá, para quando eu, no futuro, falo do México por algum motivo, eles também estejam incluídos e também saibam do que é que estou a falar. Uhum. E claro, aqui o México era um dos lugares que eu queria partilhar, não é? Já aconteceu fazer isso com o Brasil, com a China, com os Estados Unidos, com Cabo Verde, com a Tailândia, com outros sítios, e aqui o México estava na Na lista. lista. E é claro que nós, com as limitações que temos tido de viagens, eh, esta também acabou por ser uma viagem muito planeada e que acontece num momento que também acaba por ter um significado muito particular, porque depois de termos andado em Portugal, o que também foi muito bom em termos de partilha, aqui sobretudo com os mais novos, uh, vir aqui também, claro, é um brinde, digamos assim, é algo que é muito especial também por esse aspecto. Uhum. Tu escreveste numa das tuas publicações das redes sociais, onde tens partilhado fotografias desta viagem, algures num dos textos escreveste que para ti viajar e viver são sinónimos. Ou seja, imagino eu que por força da pandemia já estivesses mesmo a precisar de viajar assim numa viagem maior, digamos assim, é verdade? Sim, sim, é verdade, é verdade. Embora tenha acontecido sempre ao longo de, quer dizer, houve períodos em que nem sequer saíamos de casa, não é? Houve vários meses em que nem se saiu de casa. Ainda assim, posso dizer que acabaram por acontecer algumas viagens sempre ao longo deste período. Uhum. A primeira, se não estou em erro, foi em outubro de 2020, em que participei numa atividade na Alemanha, com outros escritores portugueses, na altura em que ainda se imaginava que ia existir em 2021 a Feira do Livro de Leipzig, com Portugal como país convidado. Isso não veio a acontecer ainda assim. Ainda voltei à Alemanha também em 2021. Estive também na Suécia a apresentar uma edição do meu livro Morreste-me. Participei numa feira do livro em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, em novembro de 2020, e pronto, e agora estou aqui no México, o que eu acho que, tendo em conta o que foram as circunstâncias deste ano, na Não verdade está mal, não está até mal. acabei por viajar alguma coisa, fora de Portugal, quero dizer, porque também em Portugal também acabei por viajar bastante, e acabei até por participar em alguns projetos de escrita que para mim foram muito interessantes. Sendo que, curiosamente, neste período da pandemia, também foi um momento em que eu desenvolvi vários aspectos da minha escrita de viagens, digamos assim, que foram novos, como é o caso de um podcast que faço, que se chama Tanto Mundo, que passa primeiro na antena da Antena 1 e depois fica disponível na internet, e que para mim também foi um exercício muito interessante, porque
acabou por ser a viagem como memória da viagem, não é? Porque escrevi muito sobre lugares onde já tinha estado, e foi curioso em certos momentos em que não se podia viajar, estar a lembrar-me das viagens que tinha feito e estar a lembrar-me muito, não é? Estar ativamente a lembrar-me do que é que foi esse tempo em que se tivéssemos um bilhete de avião podíamos ir para qualquer lugar e que não havia limitações. E ao mesmo tempo criei um blog de viagens, onde também tento alimentar com textos, e tem sido assim. Por exemplo, um projeto que está neste momento assim, numa fase muito embrionária, mas que parece-me que tem algum potencial para se desenvolver, são poemas que escrevo no lugar, ou seja, curiosamente, há algumas semanas participei num projeto com um grupo que são os Urban Sketchers, que são que desenham, não é? E fizemos isso no Alto Alentejo. Eu estive com um desenhador, uma desenhadora, no caso, portuguesa, e um francês, estivemos no Alto Alentejo. E para mim foi tão interessante ver qual era o conceito dos Urban Sketchers, e falámos muito sobre isso, e vê-los ali a chegarem a um lugar pela primeira vez e no momento a desenharem esse lugar, que eu pensei, podia ser interessante fazer alguma coisa semelhante com a escrita, escrever no lugar e depois partilhar na internet, que é também o que eles fazem. Neste momento Já fiz, escreveste no México? ainda não, mas penso fazê-lo ainda, e fiz em Portugal e fiz na Polónia, porque eu também estive na Polónia no início deste mês. E espero fazer agora aqui no México também, assim que eu encontro o lugar certo, porque lá está, essas coisas, para além da experiência do lugar e da experiência de escrita do momento, que eu acho que é muito interessante, uma das mudanças que este tipo de projetos também colocam a forma como te obrigam a olhar, não é? E neste caso, antes de escrever, obrigam-te a procurar o lugar certo para fazer isso. Depois, claro, estando lá, há aquela experiência de trabalhar o olhar, não é? Ativamente procurar e depois também processar isso ali e chegar a algum texto escrito, não é? E chegar ao texto. Tu escreveste também nas tuas redes sociais que a partir de agora vais aconselhar Yucatán a todas as pessoas que quiserem viajar e tens partilhado fotografias de facto muito bonitas. Queres dizer-nos porque é que vais aconselhar e queres dar-nos uma breve descrição do que é que tens encontrado? Sim, bem, na verdade, quando eu escrevi isso, eu estava a pensar muito concretamente num lugar que se chama Rio Lagartos, que é uma reserva natural que existe no norte do estado de Yucatán, porque aqui Yucatán é uma península que que antes era um estado mexicano, mas que posteriormente, como era um espaço muito grande, foi dividido em três e ficou a ser o estado de Yucatán, o estado de Quintana Roo e o estado de Campeche. Quintana Roo é aquela zona litoral que fica nas Caraíbas, não é? E que tem Cancún, Playa del Carmen, Tulum. Muito turístico. Exato. Yucatán também tem algum turismo, mas não é tão desenvolvido e também porque é um espaço mais interior, não é? Aí existem aqueles cenotes, que são aqueles cursos subterrâneos de água que depois, em alguns casos, se formam o cenote, que é quase como uma piscina natural debaixo de água e que são incríveis. Tive a oportunidade de estar em dois e foram magníficos. E no norte do estado, como dizia, existe essa lagoa que se chama Rio Lagartos e que fica colada com o outro mar já, que é o Golfo do México,
e que, e que tem realmente uma vida natural, pronto, muito impressionante. E em termos de paisagem é também absolutamente deslumbrante. E é um lugar que eu vou aconselhar, mas isso não significa que amanhã passem a ir para lá milhares de pessoas, porque o meu conselho não tem esse poder, não é? E também, ao mesmo tempo, claro que é um lugar em que o turismo é muito regulamentado, também não existem assim uma oferta gigantesca de lugares para ficar e na verdade, pronto, visitar esses animais e visitar esse ecossistema tem de ser feito dentro de muitas regras. Ainda assim, no momento de, vá lá, de arrobo, eu escrevi que ia aconselhar todas as pessoas a visitar esse lugar, porque efetivamente é extraordinário. Foste Eu já tive impactado, não é? Foste impactado pela beleza do lugar. sim, eu já estive em muitos lugares incríveis sob o ponto de vista natural, mas há uma coisa que todas as pessoas que viajam têm de trabalhar, se é que essas pessoas realmente viajam, não é? Que é estar no lugar onde estão e não estar constantemente a comparar todos os lugares uns com os outros. Porque senão é uma pobreza. Porque senão eu vou a um lugar qualquer extraordinário e depois aquele passa a ser o meu padrão. Não, eu tenho de apreciar e de saber apreciar, porque isso é um trabalho intelectual, estar num lugar que provavelmente não pode ser comparado com outros onde já estive, mas conseguir perceber a beleza que ele tem. E quero dizer, aqui no caso de Rio Lagartos, é realmente um caso extraordinário. E talvez também por estar acompanhado pela minha família, a experiência é ainda mais especial, não é? Estar ali com o meu filho e ver o prazer e o entusiasmo que ele tem ao estar ao lado de um crocodilo, a mesmo uma distância mesmo curta, um crocodilo no seu habitat natural, partilhar isso com ele, não há valor que pague isso, não é? É uma coisa que nós ficamos e que nunca mais ninguém nos pode tirar e que e que, e que para mim tem uma ligação direta com o amor que eu tenho por ele. Zé Luís, obrigada por este bocadinho, por teres interrompido as tuas férias para conversar connosco e vamos ficar à espera, quem sabe, desse poema escrito no México. Ficas desde já aqui o pedido feito e gravado. Se escreveres um poema no México, por favor, partilha-o connosco depois também com a Casa da América Latina, claro está que bem? sim, claro que sim. Obrigada e continuação de boas férias. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado e até breve. Espero que Até nos breve. encontremos em breve. Até breve.